capacitar. Faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai, e aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai, e aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder, que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Em nome de Jesus você está ungido. Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco nesta noite, que tenhamos a oportunidade de aprender na Palavra de Deus aquilo que nós somos e aquilo que Deus é. Eu quero hoje meditar com vocês no Salmo que ele expõe a brevidade
da existência humana à luz da eternidade de Deus. O autor se refere a períodos de aflição, bem como a fragilidade e a pecaminosidade universal. No entanto, ele não revela nenhum sinal de desespero ou queixa. Seu espírito é de humilde e de uma pessoa submissa e confiante em Deus. Estou falando de quem? Estou falando de Moisés, o grande legislador que Deus escolheu para conduzir os filhos de Israel pelo deserto, mas a tarefa primordial de Moisés seria tirar o povo do Egito. Muitas foram as experiências que Moisés teve com Deus. Ele falou com Deus tete a tete. Não falou cara a cara, porque ninguém nunca viu Deus, exceto Jesus. E os anjos que estão com ele lá. Moisés viveu 400 anos antes de Davi. Portanto, se formos refletir cronologicamente, esse deve ser o salmo mais velho do saltério. Porque os salmistas, muitos deles foram ou contemporâneos ou descendentes de Davi. Moisés vive 400 anos. Mas eu quero ler aqui um pouco o salmo, é o Salmo 90, né? E, aliás, a tradição rabínica é a tradição, não é a Bíblia que diz isso. Essa daqui a Bíblia diz que é salmo dele. Mas a tradição rabínica diz que os próximos 10 salmos também são de autoria de Moisés. Mas isso é coisa que está dentro da história rabínica de Israel, não está aqui dentro da história sagrada. Vamos lá. Olha o que ele fala. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce, cresce e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles
é a canseira e o enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés, como eu disse, ele tinha uma intimidade muito próxima com Deus. Deus, na história, nos momentos de batalha, nos momentos de entrevista que Moisés ia ter com o faraó para libertar o povo, Deus falava com Moisés em todas as circunstâncias. Deus falou com ele lá na sarça ardente, Deus falou com ele durante o decorrer das 10 pragas, Deus falou com ele lá no Monte Sinai, e Deus sim sempre falava com ele. Então, os dois eram muito íntimos. O que me chama muito a atenção na leitura desse salmo é que Moisés, ele começa com uma magnífica declaração da eternidade de Deus. Ele, em todo o seu conhecimento, porque Moisés era um homem bem instruído. A Bíblia diz que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Moisés tinha várias formaturas no conhecimento do Egito. Ele, desde garoto, desde criança, ele estudou, e durante 40 anos ele ficou no palácio de Faraó estudando, aprendendo a ser o que Deus precisava que ele fosse, na tarefa que ele ia desenvolver. Então, quando Moisés diz, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, ele está pegando e dizendo para Deus, olha, as gerações, elas passam, mas tu continuas, porque tu existes desde antes de tu formar os montes, desde antes de haver as separações das águas, para que as montanhas, elas aparecessem, para que elas pudessem serem vistas. Então, antes de qualquer coisa, tu és o mesmo. Tu permanece inalterável e inalterado. Enquanto nós, seres humanos, e Moisés aí se coloca como um interlocutor que confessa a sua fraqueza, que confessa as suas limitações para Deus, dizendo o que ele via e o que ele achava daquela situação. Ele diz que o Senhor permanece inalterável em seus admiráveis atributos. Nenhum deles envelhece. Somente o Senhor é um refúgio de eternidade.
Somente o Senhor é um seguro para os que estão em perigo, porque o Senhor nunca muda, o Senhor é perfeito, e em ti existe a perfeita habitação daqueles que te buscam, daqueles que procuram se abrigar em ti. Somente tu vive eternamente. Ninguém mais poderá viver eternamente a não ser o Senhor, que é eterno, eternamente. E o Senhor que é imutável. Então quando Moisés faz o contraste entre isso tudo, e ele vai verificando em todos os planetas que está em constante mudança, mas eles mudam, mas Deus não muda. Apenas o Senhor é imutável. Não há transitoriedade nele. A sua existência, ela é grandiosa. O ser humano tem a oportunidade de conhecer Deus através do seu poder, através da sua manifestação, através da sua operação. E quando ele dá essas oportunidades ao ser humano de conhecer o Altíssimo, lhe dado uma ordem de lhe obedecer, porque ele é Senhor, ele é absoluto, e o ser humano tem que obedecer a Deus para viver. E se ele for uma pessoa que obedeça, ele viverá eternamente ao seu lado. Moisés começa aqui a colocar as coisas no seu devido lugar. Ele diz que Deus é diferente do homem, porque o homem vive no tempo cronos, isto é, no tempo marcado pelo relógio, pelo calendário, pelas estações. O Altíssimo revela sua grandeza por ser infinito, por não ter princípio, nem fim, em relação a tudo, inclusive ao próprio tempo, porque ele existe desde a eternidade. Então não há nenhuma sujeição de Deus, pois ele é atemporal. Ele não tem nenhuma parte que é onitemporal. Por quê? Porque ele é Senhor do tempo. Nós temos, para nós, a lei da natureza. Nós nascemos do ventre materno e vamos nos desenvolvendo etariamente, então vamos vivendo os nossos tempos. E nós que temos princípio, também nós temos fim. Nós temos tempo de nascer, temos tempo de viver e temos tempo de morrer. Deus não. Deus não há tempo, não há estação para ele. Ele é eterno. E é isso que Moisés diz, que ele existe desde a eternidade. Mesmo antes de qualquer princípio, ele é o princípio. Nada existe antes dele e nada existirá depois dele, porque ele é eterno. Ele nunca vai deixar de ser Deus.
E Moisés vai se colocando diante de Deus e dizendo para Deus que para ele tudo é presente. Ele não se revela no passado. Ele não investe no passado. Porque o passado é ele. Porque da eternidade, a eternidade é ele. O presente é ele. O futuro é ele. Então nós vamos nos conscientizando do quão grandioso é o habitar deste Deus maravilhoso, todo-poderoso. E ele está disposto a se relacionar de modo pessoal comigo e com você, que somos transitórios. Como Moisés diz aqui, que somos como a planta que nasce de madrugada, que ao amanhecer floresce, ao meio-dia desabrocha, e ao entardecer murcha, cai e é levada pelo vento. Por quê? Porque a nossa vida, ela é passageira. E nós precisamos entender isso. Aí Moisés diz: tu reduzes o homem à destruição. Tu reduzes o homem ao pó. E o que nós somos? Nós somos pó. Deus nos pegou do pó, do barro. Então, Moisés está ali maravilhado, conversando com Deus. E ele não reclama. Ele está somente exaltando a grandeza de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus. Porque, irmãos, para nós que estamos passando aqui um momento de retração, de recolhimento da nossa liberdade de ir e vir devido a uma pandemia, e as pessoas estão contando os dias, né? Eu hoje fui ao médico e eu volto dele de 4 em 4 meses, ele disse: puxa, seu Zé Carlos, o senhor passou aqui em janeiro, e a pandemia não deixou o senhor voltar, porque esse é um lamento. E Moisés então está dizendo: não, Senhor, porque para ti 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, como uma vigília da noite. Deus não existe para ele calendário. Nós temos esta regra sobre nós do Cronos, da cronologia. E Moisés coloca aqui que diz que a nossa vida, o tempo que nós passamos aqui, naquela época, eu disse para vocês, Moisés viveu 400 anos antes de Davi. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Então são 1400. De Cristo até nós estamos aí
praticamente há 2000 anos, porque se Cristo morreu no ano 30 ou 33, 30 é o mais sensato, nós estamos em 2020, então ainda faltam 10 anos para completar 2000. Então nós vamos ver o seguinte, que se naquela época 70 anos já era um fator comparativo muito pequeno, que naquela época a pessoa vivia 120, 160 anos, né? Na primeira geração chegaram a viver até 900, 960 e pouco, mas na segunda geração de Noé para cá, então o tempo foi encurtando e não se vive mais. Mas Moisés relatou isso, porque para Deus 1000 anos é como um dia, aos olhos dele, não faz diferença nenhuma. Então ele diz que esses 1000 anos são como o dia de ontem que passou e como as primeiras horas da noite. Isso significa que o soberano transcende o tempo. A sua existência não pode ser determinada por um início ou por um fim. O que Moisés quer dizer com isso? Quer dizer que a todo momento que o ser humano procurar Deus, Deus vai estar presente. Os meus ancestrais, se procuraram Deus à época que eles procuraram, Deus estava presente. Moisés falou com Deus lá, como eu citei agora há pouco, há quase 3.400 anos, e Deus estava lá. E Moisés já faz mais de 1.300 anos que ele morreu. Aliás, de 3.300 anos. Então, queridos, nós precisamos entender nesse salmo, na pergunta, ou no pedido que Moisés faz a Deus, que para mim este é o essencial desse salmo, de tudo que ele relata, que é uma realidade do nosso viver, da nossa vida que nós precisamos. Mas o grande pedido dele é este: ensina-nos a contar os nossos dias, os nossos. Não é nós nos preocuparmos em perder a oportunidade, porque dentro dos nossos dias nós temos as nossas oportunidades. E se você refletir no que venho dizendo, que a nossa vida, dita por Moisés, é de no máximo 70 anos, e quem passar disso é enfado e canseira, você vai ver que as oportunidades que Moisés está pedindo para ser ensinado, de tal maneira que alcancemos corações sábios. É saber viver, é saber aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, é saber contar os nossos dias. Irmãos, como aquele cidadão que conta as moedinhas no final do mês para ver se dá para comprar o pão de cada dia. É contar, é realmente contar com consciência. É não deixar o dia passar sem que nós tenhamos plena consciência do que nós fizemos em favor da nossa alma neste dia para morar com Deus. Como é que foi a nossa relação com Deus? Como é que está sendo o nosso contato com Deus? Como é que nós estamos seguindo a palavra de Deus nesse dia?
hoje, nesse 13 de outubro de 2021, que estão agora às 20 horas, faltam só 4 horas para terminar esse dia, para começar o dia 14. Será que nós fizemos conta desse tempo que Deus está nos dando, das oportunidades que Ele está nos dando, das oportunidades que Ele está nos oferecendo para nós conversarmos com Ele, para nós pensarmos nele, para nós ajudarmos o próximo, para nós não pensarmos em fazer a maldade para com o próximo, para nós procurarmos fazer as coisas direitas, a justiça, porque Deus é eterno. Deus está vendo-nos tudo. Então, quando Moisés pede isso para Deus, ele está pedindo com um sentimento de quem perdeu muito tempo, de quem deixou passar muitos anos, de quem esteve lá no palácio do faraó, aprendendo a ser rei, de quem foi para o deserto e fica lá 40 anos, cuidando de rebanhos. Mas Deus, na hora que fala com Moisés, fala com ele dizendo: o lugar que você está é santo, porque onde eu estou é santo, porque eu sou santo. E o dia a dia que Moisés pede para Deus para lhe ensinar a contar, é o dia a dia que eu vivo com Deus. Você que já tomou a decisão de entregar a sua vida para o Senhor Jesus e passar a ser chamado filho de Deus, é com você que esta palavra está falando. É com você que tem Deus como seu Pai. É com você que está se preparando para ir morar no céu. É com você que diz, com o peito cheio de ar, que você é salvo por Jesus Cristo. Então, ensinar a contar é nos ensinar a termos um relacionamento franco, sincero com Deus. João diz que não amemos o mundo, nem o que no mundo há. E eu não vou colocar aqui para você as coisas do mundo, que você tem compromisso com elas, porque você sabe muito bem e eu não preciso falar. Eu sei as coisas do mundo, que eu tenho compromisso com elas, e se elas me agarram aqui, eu vou ficar aqui. Jesus vai vir e eu não vou subir. Porque não é o fato de você frequentar uma igreja, você ser um pastor, você ser um obreiro, você ser o que você quiser, e achar que é uma defesa. Não, você precisa aprender a contar os seus dias, as suas relações com Deus. Quantas vezes você conversou com Ele hoje? Quantas vezes você atendeu às ordens dEle? Quantas vezes você desobedeceu? Eu desobedeci. É isso que eu preciso. E é isso que nós precisamos fazer. É tomarmos consciência. É tomarmos refrigério na nossa alma por isso. E quando ele pede isso daí para Deus, vem uma frase adiante, que ele diz assim: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Ele é servo de Deus, irmão. Mas ele faz
nesse cântico, nessa poesia, um pedido para aquele que foi o que lhe assistiu na sua morte. Só Ele, só Deus. E Ele pede: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Apraca-te para com teus servos. E é quando nós começamos a pedir a Deus que ensine a contar os nossos dias. É nós refletirmos de quantas maldades nós temos feito, de quantos males nós temos feitos a Deus e ao nosso próximo. Você talvez não se preocupe com isso, mas Deus, Ele está do seu lado, Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. E esse salmo, como eu disse para vocês, é o salmo mais velho. Nos outros, você vai ver que há clamores. De maneira entregue total. A frase de Davi: não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por quê? Porque ele não estava com o coração puro e nem com o espírito reto. É isso que Moisés está pedindo para que Deus ensine eu e você a reconhecer que há momentos na nossa vida. E nosso tempo é muito curto para nós ignorarmos isso, para nós esquecermos disso, porque Deus, Ele está olhando para nós e Ele está favorável a nós. Aí Ele faz, Ele pede: farta-nos, Senhor, de madrugada. A madrugada é um momento muito importante na vida de qualquer homem de Deus, de qualquer mulher de Deus. É na madrugada que você se sente vulnerável. É na madrugada que você se sente fraco. Porque durante o dia você pode pensar em correr para um lado e correr para o outro. Mas ele diz: Senhor, de madrugada farta-nos com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. A tristeza tem feito parte da vida de muitas pessoas, porque elas não sabem, não se interessam em contar os seus dias. Não se interessam. Ele diz assim: Senhor, alegra-nos, alegra-nos pelos dias em que nos afligistes. Ele aqui está falando do seu povo. O povo de Deus foi afligido pela desobediência. Eles foram desobedientes. Eles fizeram tudo errado. Eles entraram no Egito debaixo de bênção. Eles entraram no Egito abençoado por José.
pela prosperidade do Egito, pela instrumentalidade de José, que tinha a bênção de Deus. Mas a morte de José, eles pararam de contar os seus dias e mergulharam nos erros, na idolatria dos egípcios. E aí vão para quê? Vão para a escravidão. O cristão não é escravo, irmão. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora precisa deixar Jesus libertar. Nós temos muitas correntes. Aqueles que não contam os seus dias, eles têm muitas correntes que os prendem. As correntes do mal não estão fora da igreja, não, elas estão dentro da igreja. Não pense que está lá, que é os demônios. Não, você tem. Jesus diz que os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. E ele disse que a justiça tem que começar pela casa de Deus. É por aí que começa. O pecador, o ímpio, o pecador, ele já está na situação dele. Moisés aqui está falando para pessoas que querem ser pessoas santas. Pessoas que querem andar com Deus. Pessoas que querem ser perdoados, saírem da vida do sofrimento, assumirem uma nova vida, serem realmente uma nova criatura, andarem com Deus, servir a Deus, temer a Deus. E é por isso que ele nos diz, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste. O salmista diz, Senhor, foi bom ter sido afligido. Porque, irmãos, as lutas contra o pecado, não é por causa do pecado, não. Porque tem crente que está sofrendo porque tem uma vida que não é reta diante de Deus. Não importa se você é o que você pensa que você é. Mas Deus, Ele está olhando para aquele que está se esforçando, para aquele que está procurando aprender, por aquele que está procurando, que já passou por mundo. E Ele diz, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. A obra de Deus que tem que aparecer é a obra da transformação. A grande obra de Deus é transformar a minha vida. É fazer de mim uma criatura diferente a cada dia. É fazer mudanças em mim. É tirar de dentro do meu coração as ruindades que eu tenho. As ruindades que você tem. Porque você pensa que você é bom? Não. Há muita coisa ruim com você. Há muita coisa que você faz que são ruins, são maldosas. São maldosas. Você faz pessoas sofrer. Você faz pessoas ficarem tristes. Deus está vendo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. Que Deus é glorificado quando os filhos deles dão exemplo.
quando os filhos dele têm comportamento. Mas quando o teu comportamento não glorifica a Deus, ele não pode manifestar a glória dele na sua vida. Não é o barulho. A glória de Deus na vida de uma pessoa é o seu caráter, o seu testemunho, o seu exemplo, o exemplo de tudo, em tudo. Quando Deus deu a lei a Moisés, ele disse para Moisés, se alguém encontrar um boi que está perdido, ele deve devolver ao seu dono. É não pegar nada de ninguém. Nada que é dos outros. Não cobiçar. Então ele diz. E por fim ele diz assim, seja sobre nós a formosura do Senhor. Aleluia. Seja sobre nós a formosura do Senhor. Formosura é beleza. Não é poder, não. É santidade. Não é falar em línguas, não. É santidade. Não é profetizar, não. É santidade. É templo. É morada do Espírito. É o Espírito morar dentro de você e refletir a formosura do Senhor nosso Deus. Não é as pessoas que vão dizer não, é Deus. Viste o meu servo Jó? Não há homem como ele. Esse é o testemunho de Deus. Não adianta você ter uma porção de bajulador do teu lado dizendo que você é e você acredita. Jesus deixou todo o esplendor e a sua humildade não deixou ele exaltar-se em nenhum momento. Nenhum momento. E ele tinha direito a essa formosura, porque ele fazia a vontade do Pai. Seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. O que é que suas mãos têm feito de bom e que possa ser confirmado por Deus? O que tem feito? Quais são as suas atitudes? Veja que são coisas que Deus confirme. Que Deus diga, como disse lá na criação. E viu Deus que era bom. E abençoou. É isso que nós precisamos aprender. Que Deus vai confirmar a obra que nós fazemos quando ela for uma boa obra. Caso contrário, esqueça. Esqueça. Preste atenção.
ele vai colocar uns à direita e outros à esquerda. Moisés fez isso, mandado por Deus. E os da direita ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. E aos que estiveram à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Você há de ser bendito de Deus, se você pedir e praticar e contar os seus dias. Se você fizer um propósito de dizer: eu quero terminar esse dia hoje fazendo as coisas direito, me arrependendo de tudo que eu tenho feito errado até aqui. E eu outro dia tive um contato com Deus, que eu disse para ele que eu me arrependia de todas as coisas que eu já fiz de ruim. E eu acho que ainda tem um pedaço muito grande para me arrepender. Porque nós estamos passando por aqui, achando que nós vamos chegar no céu e vai estar tudo certo. E lembre que se abre um livro e abre outro livro. Precisa haver uma somatória dos teus créditos. Está maior. É esta palavra que Deus, que eu li. Esta é a palavra que Deus deu para Moisés há 3.400 anos. E que nós lemos nesta noite. E que nos ensina. Não é que Deus deu ela para mim. Não, ela está aqui na Bíblia. Está escrita nos museus aí, no Vaticano, no Louvre. Você vai encontrar isso aqui, que está escrito aqui. Escrita por Moisés. E Deus hoje trouxe, como quem diz, vale a pena ver de novo. E este é o ensinamento da palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Meu irmão, meu querido, eu quero te dizer que faz muito bem esse salmo. Como ele protege a gente. Como a leitura desse salmo e como nós podemos usufruir de algo tão valioso como a nossa vida. Como é bom a gente usufruir da vida. Se a gente fizer a vontade de Deus, é uma maravilha, porque o Senhor está conosco. Eu quero orar por você agora, pela sua família, pelos que estiverem doentes. Nós temos irmãos que estão acometidos de doenças. E o nosso Deus, ele é eterno. Esse é nosso corpo. Ele fica doente. Deus, ele não tem doença. Muito pelo contrário, é o Senhor que nos cura. Amado Deus, querido e bom Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te dar graça pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua direção. Senhor, te dou graça por esta palavra que o Senhor colocou no coração de Moisés há 3.400 anos aproximadamente. Deus, e que essa palavra venha nessa noite falar conosco.
Deus falou ao meu coração: eu preciso aprender a contar os meus dias, Senhor. Eu preciso aprender, Senhor, a me apresentar diante de Ti. Eu preciso aprender, Senhor, que cada dia eu tenho que ser diferente. E cada dia eu tenho que ir mudando, Senhor. Porque eu sou um candidato a morar no céu, Senhor. E os meus irmãos que estão aí do outro lado, aqueles que estão me vendo, me ouvindo, eles também são candidatos. E eles querem, Senhor, estar pronto no dia que Jesus se manifestar para arrebatar a sua igreja, ou no dia que completar a nossa época aqui nessa terra, nós possamos estar prontos para estar te glorificando, te exaltando e te bendizendo. Sabemos que a nossa tarefa aqui neste mundo é muito difícil, nós temos o tentador, nós temos nossa própria vontade, que ela é, Senhor, também mundana, ela pensa muito nas coisas do mundo, ela pensa muito em vingança, ó Deus bendito, em revanchismo, ela traz muito ranço, ela tem muitas lembranças malignas, Senhor, ó Deus bendito, de contrariedade, de tristeza, de amargura. Meu Senhor, meu Deus, ensina-nos a tirar tudo isso do nosso coração e vivemos uma vida digna da manifestação da formosura do Senhor, da glória do Senhor na nossa vida. Guarda-nos, ó Deus, dá-nos, Senhor, dias de meditação, dia onde nós possamos nos voltar e voltar para Ti, Senhor, e nos arrepender dos nossos pecados, que nós, Senhor, temos cometido, de sondar, Senhor, o nosso coração, de expurgarmos, de pormos para fora tudo aquilo que incomoda a nossa relação de santidade contigo, Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, visita os meus irmãos que estão hospitalizados, aqueles que estão doentes, meu Senhor, aqueles que têm enfermidades diagnosticadas pelo médico como enfermidades grandiosa, mas Senhor, as tuas mãos de poder e de graça, elas são para se manifestar na nossa vida. O teu bálsamo e a tua autoridade é sobre nós. Senhor, tenha piedade e misericórdia de nós e nos prepare para a vida eterna, nos prepare para encontrarmos contigo, Senhor. Ensina-nos a nos desligarmos das coisas deste mundo, daquilo que é aqui da terra, Senhor, que são coisas vãs, que são coisas, Senhor, que não acrescentam nada na nossa vida, mas nós queremos crescer espiritualmente, queremos crescer na comunhão, no amor, na paz, na graça, na misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor. Dá-nos uma noite maravilhosa e dá a cada um dos teus filhos uma noite de paz, de alegria e de descanso. Que o sono venha, a dor seja retirada e o Senhor coloque o teu bálsamo sobre cada um, para a glória do nome de Jesus, o teu Filho. É que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Quinta-feira tem o culto da Igreja Unida de Parque Sevilha e na sexta-feira, querendo Deus, aqui estaremos para compartilhar convosco mais uma porção da palavra de Deus. Deus o abençoe.